noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Trazendo aqui novamente mais um resumo das operações do Robô SI aí da última semana. Hoje um pouquinho mais atrasado, né, do que os últimos dias, mas vamos mostrar para vocês aqui o que aconteceu na semana passada, né? Foram alguns dias bem tranquilos e a gente teve um dia que foi bem negativo, mas se não fosse ele, nós estaríamos um mês ainda naquele 0 a 0, pessoal, de perde, ganha, ainda no mercado não tem facilitado muito pra gente, tá? E eu vou mostrar pra vocês no gráfico aqui até uma coisa engraçada que tá acontecendo, mas que vocês vão ver se faz sentido pra vocês ou não, tá? Começando aqui pela segunda-feira, né? O mercado abriu um pouquinho acima do que ele tinha fechado na sexta, né? Nessa semana a gente já tinha tido feriado nos Estados Unidos, depois tivemos um feriado no Brasil, então com menos volume aqui na semana retrasada, né? Você vê pela movimentação do mercado aqui nesses dias. E já na segunda-feira já teve um pouco mais de movimentação e o mercado ele um pouco lateralizado aqui. Depois no final da tarde ele vindo a romper, né, essa região dos 117 mil, chegando até os 118 mil pontos aqui, tá? Então o mercado veio de baixo, nós vendemos para o mercado cair, ele acabou subindo, né? Depois ele caiu, nós tentamos comprar para ele subir e ele voltou a cair. E aqui sim a gente acertou, né, a mão dele. Então, o mercado vinha de baixo, a gente vendia, o mercado caía. O mercado vinha de baixo, nós vendíamos, ele caía. Tá? Então a gente acertou essas 4 operações da sequência aqui e deu tudo certo. Só que na última aqui ele passou direto, né? E aqui ele já não voltou mais. E daí acabou que saiu tocando direto. E então depois dessa subida aqui do mercado ele acabou não voltando mais, né? Então ele saiu dos 117 mil pontos e subiu até os 118 mil, né? 540, que quase 1.500 pontos, né? Então foi uma subida bem grande e acabou que a gente não conseguiu aproveitar nada nesse movimento aqui. Então, em relação ao que estava movimentando na semana anterior, ele movimentou muito mais nesse dia, né? Então, aqui a gente conseguia aproveitar bem as operações, fazendo um bom resultado, e aqui já foi bem pouco, né? Nesse dia ficou o resultado de R$ 8 apenas. Então, acabou que não compensou as operações que a gente fez pela quantidade de taxa que a gente ia pagar, beleza? Na segunda-feira foi isso. Na terça, nós tivemos acho que apenas uma operação, né? O mercado ele abriu na mesma região que estava aqui na segunda, né? Ele veio caindo, meio lateralizado e depois ele subiu com força. Nós vendemos, o mercado não caiu aqui e ficou acima daqui dessa região da nossa marcação. Só que ele ficou o restante da tarde inteira lateralizado entre as nossas duas linhas. Então a gente não fez mais nenhuma operação aqui nesse dia. E se a gente tivesse conseguido que o mercado ele ficasse acima aqui, chegasse aqui nessa região, nós teríamos pego talvez essa operação aqui uma, duas, três, né? Ou viesse nessa de baixo, a gente conseguiria ter feito mais, né? Talvez uma, duas, três, quatro aqui, ele faria mais operações, né? Não pela linha, pessoal, mas assim, que o mercado ele chegasse aqui, né? Porque lembrando, mercado lateralizado desse jeito aqui é o jeito que o robô trabalha muito bem, tá? E que foi o resultado que deu aqui nesse dia, né? Várias entradas e a maioria todas positivas, olha. A gente acertava muito bem as operações aqui e nesse dia aqui o mercado não ficou tão próximo das nossas linhas para nós fazermos as operações, tá? Foi uma operação apenas negativa, né? O resultado de menos R$ 29 ali, beleza? Na quarta-feira, que foi o dia bem negativo que eu expliquei para vocês, com poucas operações, mas o que aconteceu? O mercado, olha só o quanto que em relação à terça ele já estava muito mais agressivo, né? Ele passava com muito mais força pelas nossas linhas e do jeito que ele subiu, ele desceu também da mesma forma. Então ele saiu dos 118 mil pontos aqui, foi até os 120, ou seja, subiu 2 mil pontos e voltou para 119, né? Então ele movimentou muito nesse dia. E o que acontecia? Nós fizemos a primeira operação aqui de compra, o mercado subiu, acertamos. Fizemos a segunda, ele subiu, acertamos. Nessa daqui, o mercado ele veio de baixo, então ele teria que tocar aqui e voltar a cair. O que ele fez? Ele subiu com muita força aqui, pegou duas vendas e passou direto, tá? Então nessa daqui a gente saiu penalizado bem sempre quando entra com duas operações e vai contra, a gente sente um pouquinho mais, né? Essas operações aqui. Nessa quarta operação, o mercado veio de baixo, comprou e subiu. Então, aqui ele fez exatamente o que tinha que fazer.
né? Então aqui a gente acumulou o ganho aqui, mas logo na sequência, quando ele subiu tudo isso, nós pegamos outra operação de venda dupla, né? Então saindo aqui, a gente acabou saindo no prejuízo. E aqui a mesma coisa, o mercado veio na nossa linha, tocou, só tirou a nossa operação aqui, pessoal, olha só. Faltou poucos pontos, coisa de dar um pouquinho mais de zoom aqui, de 20 pontos aqui, né? Ele... Deixa eu ver aqui, terça-feira, na quarta-feira, dia 13. Né? Por pouca coisa aqui, ele não voltava a cair, a gente pegava a operação e fazia o ganho, tá? Então, nessa aqui que ele comprou, né? Se o stop nosso estivesse um pouquinho mais aqui abaixo, ele tinha subido, nós tínhamos feito ganho e não tinha tido feito essa operação negativa aqui. Ou se essa operação que foi de venda dupla, né, o stop tivesse um pouquinho mais para cima, o mercado depois veio abaixo, nós teríamos feito o ganho nela e não teríamos tomado esse stop aqui. Mas não tem como a gente prever exatamente até onde o mercado vai. Se a gente falar, vamos aumentar então o nosso stop, deixar ele sempre aqui. Se o mercado vem aqui e pega, daqui que já foi difícil a gente aceitar o prejuízo, daqui até aqui em cima seria muito mais, né? Então, o robô trabalha da mesma forma que o pessoal que ele tem trabalhado nos últimos meses, mas infelizmente tem dias ou meses que não vão ser positivos para ele, tá? Então, a gente já deixa daí bem avisado para todo mundo, beleza? Na quinta-feira foi menos 35, né, de operação, outro dia lateralizado, né, ele ficou bem inconstante nessa região, e quando ele chegou nessa região de cima que ele acumulou, ele acabava acertando operações, perdia outras, e a gente ficou meio que no 0 a 0 aqui nesse dia, tá? Não tem muito o que comentar porque ele abriu logo no meio, abriu com todo esse gap de altura aqui entre um e o outro, só que ele só foi dar condição para a gente operar nessa região de 120 mil pontos, né? E aqui ele já ficava bem desnorteado aqui, sem saber se ia cair ou subir, então a gente não conseguiu aproveitar as operações aqui, beleza? Na sexta-feira foi um dia com mais operações, né? Porém, aqui nesse dia o mercado só caiu, pessoal. Tá? Então, assim, nós acertamos a primeira operação, a segunda deu errado, mesma coisa daquele dia. Se tivesse um pouquinho mais para cima, não tinha saído dela, tinha feito a venda, tinha feito o ganho aqui, não teria tomado prejuízo nessa operação, mas não tem como a gente adivinhar onde vai ser o ganho, onde vai ser o máximo do prejuízo, né? Se a gente usasse essa lógica de vamos aumentar o prejuízo para tentar ganhar, a gente aumenta esse daqui que veio até aqui embaixo, né, dessa operação que deu errado, até aqui embaixo, por exemplo, a gente ia sentir muito mais o prejuízo e mesmo assim ela não teria voltado. Ela teria voltado só aqui, né, que seria um ponto mais longe. Estamos falando aí quase de 300 pontos. Tá? Então é uma coisa muito difícil de segurar aqui, tá, pessoal? Quando você está trabalhando no olho ali. E daí depois a gente acertou algumas operações, mas aí já não conseguimos recuperar essas duas entradas aqui, né, que foram maiores, mesmo sendo com contratos, o espaço que ele usou aqui para fazer as operações, porque ele estava com muita força de movimentação, não conseguiu recuperar com essas operações aqui, e depois o mercado só caiu, tá? Ele vinha bem barulhento, olha só, tanto que ele estava com força. Se a gente olhar para esse dia aqui, ó, o tamanho dos candles como são pequenos, o tamanho que eles estavam aqui, mas aqui ele saiu dos 120 mil pontos e foi até os 119, então ele veio só caindo aqui, beleza? E daí na sexta-feira, para fechar a semana, desculpa, no dia 18, segunda-feira, né, comecei a gravar ontem, já tô no dia 19, no dia 18, né, a data de hoje, nós fechamos com lucro no dia, tá? Aqui abrindo para vocês um pouco mais de zoom para vocês conseguirem enxergar as operações, né? O mercado abriu aqui próximo que ele tinha fechado na sexta, tentou subir, mas caiu. A gente acertou uma primeira compra aqui, mais curtinha, porque era a média que ele estava fazendo no dia, tá? Acertamos a primeira operação, acertamos a segunda, acertamos a terceira, a quarta, e a gente foi errar só a última operação, mas aqui é a mesma coisa, não adiantaria colocar um stop aqui em cima que ele nem voltou mais, tá? Então, esse negócio de, vamos aumentar o stop para tentar salvar as operações, não resolve, porque a gente acertou muito bem as entradas aqui, foram entradas muito boas, tá?
e não precisou ser o stop tão grande, tá? Mas aí, infelizmente, na última operação a gente acabou sendo no prejuízo, beleza? E depois disso aqui o mercado, ele ficou, subiu aqui de lado e a gente fez a última operação aqui no 0 a 0 praticamente, né? E olha como que essa operação, o 0 a 0 aqui foi certeiro, porque ele subiu pouca coisa, coisa de 10 pontos acima aqui da nossa linha, né? Então, se a gente colocasse o alvo para vir muito aqui em cima, ele nem teria voltado, olha. A gente ia fazer uma compra dupla com prejuízo, tá? Então, não teve muito o que fazer. Em resumo, pessoal, o mês aí não tá bom, mas já tivemos meses piores. Mas se a gente até for olhar o gráfico aqui do robô no ano, a gente teve aí um mês positivo, um mês negativo, mês positivo, mês negativo, mês positivo, mês negativo. É até engraçado, né? Ah, Vicente, é uma regra que esse mês vai fechar positivo? Não tem como prever isso daí, pessoal. Não tem como dizer que é válido para ele, porque é a forma que o mercado está trabalhando, não é a forma que o robô foi montado para funcionar, tá? Então, assim, não tem uma lógica entre um mês ter que ser negativo e outro positivo. Mas o que a gente pode aconselhar é que talvez as pessoas que estão com o robô rodando já na sua conta, esperar na conta do SRR do nosso robô ali do grupo, aqui do grupo, né, na verdade, ele ficar positivo, começar a melhorar os dias de operações positivas e daí tentar recuperar, tá? Porque assim, ao que tudo indica, talvez um mês vai ficar desse jeito mesmo, dias positivos, dias negativos. E até se a gente for olhar no gráfico aqui diário, ó, abrimos o primeiro dia positivo, depois negativo, viemos diminuindo o prejuízo, subiu, ficou positivo, zerou, positivo, zerou, depois ele caiu, aí foi diminuindo o prejuízo e hoje fechou de novo no positivo. Então ficou bem engraçado esse gráfico aqui e esse daqui também, vamos dizer assim, bem lateralizado, não indo nem para um lado nem para o outro, né? Mas a gente continua operando, continua fazendo os resumos aqui para vocês, trazendo os resultados e a gente espera que vocês também continuem acompanhando, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar, mas infelizmente o robô esse mês não está da forma que a gente gostaria, beleza? E então a gente volta com o resumo na próxima semana, ou no sábado aí, ou se não der certo na segunda-feira também. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar, perguntar alguma coisa, é só entrar em contato comigo e eu volto a falar com vocês. Beleza, pessoal? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.